Fala, galerinha, investidor milionário, tudo bem com vocês? Galerinha, vocês estão aí ligados nesse negócio do Nu Reserva Imediata, que é um fundo de renda fixa do Nubank, que teve um baita de um prejuízo aí recentemente e tem muita gente preocupada. Primeiro, antes da gente falar qual que é o problema, vamos aqui, galera, entender o que é esse Nu Reserva Imediata. Esse Nu Reserva Imediata é um fundo de investimento. Diz eles aqui, com risco baixo, alta liquidez, aplicação mínima de R$ 1. Ele é um fundo DI, ou seja, composto por títulos de renda fixa atrelada à taxa CDI, à taxa Selic, o que torna um indicativo para investidores que não querem correr muito riscos e com a expectativa de retorno melhor do que a poupança, galerinha. Essa é a característica principal aí desse fundo de reserva imediata. Ele aplica em renda fixa, composto por títulos públicos, operações compromissadas e título de crédito privado, todos eles de renda fixa. O resgate é D+0, ou seja, você coloca hoje, amanhã você já poderia resgatar. Aqui que está uma grande questão que tem muita gente aí chateada com esse fundo. Dizem que o risco é baixo, e de fato ele é baixo, porque ele investe somente em títulos de renda fixa. O investimento inicial é baixo também, você a partir de R$ 1 você consegue investir nesse fundo, e a taxa de administração é relativamente baixa aí, 0,3% ao ano. Mas aí tem um grande problema que é isso aqui, ó, baixo risco. Vamos mostrar para vocês aqui que é o seguinte: esse Nu Reserva Imediata, ele tem cotas de fundos 99,88%, disponibilidade 0%, operações compromissadas 0,09%, valores a pagar 0,03%, valores a receber 0%. Se a gente olhar na lâmina desse fundo aqui, o público-alvo, né, ele fala aqui que pessoas físicas e jurídicas. O objetivo do fundo: proporcionar um retorno por meio de aplicação em outros fundos de investimentos que alocam em uma carteira com ativos de baixo risco de crédito, de curta duração. E aí a gente tem uma questão aqui da política de investimentos. O objetivo do fundo é aplicar no mínimo 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento de classe renda fixa, cujos ativos financeiros, componentes de suas respectivas carteiras de forma consolidada, sejam compatíveis com a classificação de renda fixa referenciado ao CDI ou à taxa Selic. Isso aqui por si só demonstra que de fato o fundo é muito conservador, sim. Ele é bastante conservador. Aqui na lâmina ele fala, ó, o fundo pode aplicar em ativos no exterior até o limite D, não é permitido, aplicar em crédito privado no limite D, 50% do patrimônio líquido, aplicar em um só fundo de limite D, de 100%, e utilizar derivativos, ou seja, opções para proteção de carteira, sim, e alavancar-se até o limite de 20%. É interessante também a gente mostrar a composição da carteira. São mais de 2 bilhões aí, eu acho que é o maior fundo de renda fixa aí que existe no país. As operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais somam-se 43%, título de crédito privado 26%, títulos públicos federais 16%, outras aplicações 10%, e depósitos a prazo em outras instituições financeiras 1,49%. Talvez aqui esteja o problema: títulos de crédito privado. E aqui no Yahoo Notícias, a gente vê aqui uma notícia do dia 16 de janeiro, que fala o seguinte: o fundo da Nubank investia nas Americanas e clientes se revoltam com o prejuízo. O grande problema é que no Nubank, aqui o Nubank, neste fundo Nu Reserva, ele aplicava
nas debêntures das lojas americanas. Ó, o fundo era anunciado sem risco e destinado à reserva de emergência dos clientes. O Nubank viu o rendimento do fundo cair para 37% do CDI, com o prejuízo das lojas americanas. Se a gente voltar aqui na lâmina, olha só, em 2022 ele teve uma rentabilidade líquida de 13,03%. Rentabilidade mensal aqui dos últimos 12 meses, ó, janeiro 0,52, fevereiro 0,93, a partir de maio aqui, ó, só rentabilidade acima de 1%, ou seja, o fundo estava indo bem. Caso aqui, ó, se a gente pegar aqui o mês de dezembro, relativo ao CDI, ele estava rendendo aí 102,64%. Entretanto, conforme o Yahoo Notícias, o fundo caiu o rendimento para 37%, uma queda aí vertiginosa. Ele fala aqui, ó, que o fundo reserva imediata era o maior fundo do Brasil, com 1,2 milhão de cotistas. E olha só que coisa horrorosa aqui, ó. De acordo com o próprio aplicativo da Nubank, nos últimos 30 dias, a rentabilidade média do reserva imediata é de 37% do CDI, antes da divulgação do rombo de 20 bilhões pelo ex-CEO das Americanas e do consequente anúncio de que a empresa estava com dívida de 40 bilhões, o fundo de reserva de emergência da Nubank possui a rentabilidade de 109% do CDI. Isso é o problema todo que o pessoal comprou esse fundo está reclamando aqui. Pensa bem, você tem uma rentabilidade razoável aí nos últimos meses de aproximadamente 109% do CDI e de repente cai para 37% do CDI. Ou seja, uma queda absurda, galerinha, absurda. Eu não tenho esse fundo, não gosto de fundo. No meu vídeo aí de diversificação de carteira eu já disse aí para vocês que eu tenho um fundo que é horroroso, que é o Alaska Black, péssimo fundo, nunca mais invisto meu dinheiro em fundo. E no caso aí vocês deveriam verificar essa questão aí de ter ou não dinheiro em fundo. Se você quer fazer uma reserva de emergência, tenta aí colocar ou no Tesouro Selic, ou num CDB aí de liquidez diária de um banco razoável. O Sofisa mesmo é um dos bancos interessantes para vocês aplicarem grana, principalmente por conta do FGC, né, que se você aplica abaixo de 250 mil reais por CPF e por instituição financeira, você tem essa questão de, se o Sofisa ou qualquer outro banco quebrar, você receber aí seu dinheiro. Eu mesmo, na prática, já tive um CDB de um lugar que quebrou, que era o da Casa Financeira, tinha lá uns 68 mil reais. Acabou que essa da Casa Financeira quebrou e em 2, 3 meses eu recebi meu dinheiro todinho. Lógico que nesses 2 meses, 3 meses que eu fiquei para receber, após a quebra da casa, ele não rendeu. Isso aí eu fiquei no prejuízo, mas pelo menos o valor total e o rendimento até o dia da quebra eu recebi tudo certinho. Então vale a pena aí vocês verificarem a questão de colocar dinheiro em CDBs aí de bancos que tenha garantia do FGC. Esse fundo aqui, com certeza, nenhum fundo tem garantia do FGC. E se ele está com essa rentabilidade de 37% do CDI, isso aí, de fato, galerinha, é um absurdo que, né, todos os cotistas no reserva, eles estão bastante chateados porque a rentabilidade de fato caiu de forma aí absurda. E só para finalizar o vídeo aí, eu entrei aqui na minha conta da Nuinvest, vi esse fundo aqui no reserva imediata, fundo de renda fixa referenciado 100%, do Nubank, tal, e aí o grau de risco aqui eles colocam o grau de risco 1, porque de fato eles investem em renda fixa apenas. Só que olha só o gráfico aqui, o que aconteceu aqui, galera, o que aconteceu? O fundo vinha aí, ó, rendendo
1,03, 1,09, 1,14, 1,20 aí em 12 de 1 de 2023 e do nada caiu para 0,44% do CDI. O CDI está batendo aí 1,17 e o fundo 0,44. Ou seja, muita gente brava aí com este fundo porque tem debêntures das lojas americanas e as lojas americanas pediu aí para a justiça suspensão aí de 30 dias em todas as dívidas que eles têm para poder pedir recuperação judicial. E esse fundo aqui com certeza vai passar aí por algumas dificuldades até ver o que vai sair dessa questão da recuperação judicial das lojas americanas. Beleza, galerinha? Espero que tenha deixado um pouco mais claro aí para vocês o que está acontecendo com a questão aí desse fundo aí no reserva imediata REFDI. E tomem sempre cuidado com questão de fundos de investimento. Minha experiência aí nunca foi boa. Sempre foi ruim com esses fundos. Beleza, galera? Se o vídeo foi relevante, dá aquele joinha maroto pra gente, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e bora pra cima. Valeu!